a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com todos os irmãos de todas as denominações e também os amados ouvintes. E quem vos fala mais uma vez é irmãozito da cidade de Limoeiro, o estado de Pernambuco e o país do Brasil. E vamos trazer hoje eu digo que é um estudo, mas uma dinâmica também. É o estudo de número 96. E uma dinâmica com 5 perguntas no Velho e no Novo Testamento. 5 perguntas em cada um. Que é uma dinâmica. Com a resposta, como sempre, de A a D. Se vocês estiverem gostando do canal, aperta aí o dedinho no YouTube, né? Aperta o dedinho que vai aparecer uma foto minha, irmãozito. Clique do lado esquerdo, aí, no sininho, inscreva-se e do lado esquerdo coloca um like, que aí já tem 197 trabalhos do Senhor. 96 estudos com de hoje, com mais 100 pregações de louvores. E para dar início ao trabalho, eu vou louvar o hino de número 1 do cantor cristão, como sempre, que é a antífona. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém. E para a nossa meditação, eu vou deixar todo Salmos de número 23, que é um salmo de Davi, que nos diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse foi todo o Salmo 93, os versículos de 1 até o número 6. E ainda eu vou aqui fazer uma errata. Uma errata é porque no estudo de número 95, o versículo primeiro, eu fiz a pergunta e deu o nome do livro, mas o capítulo estava errado. Só o capítulo da primeira pergunta do estudo passado, do número 95. Então, eu vou fazer uma errata e vou dizer aos irmãos por quê. Aqui também, no livro de João 5, e o versículo 39, diz assim, por isso que a gente tem que ser igual aos bereanos quando Paulo pregava. Diz assim, capítulo de João 5, 39. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para teres vida. Então, examinando a escritura que a gente sabe. Então, a pergunta que eu fiz ali, a primeira pergunta foi sobre as 5 filhas de Zelofeade, né? E a letra D é a resposta correta, como eu disse. E eu disse o nome do livro, era Números, está correto também. Só que o capítulo não é o primeiro.
O capítulo é o de número 27 e o versículo 5 é o primeiro. Fazer essa errata, que os irmãos possam conferir aí, em nome de Jesus. E hoje são 5 de abril de 2025. E eu vou trazer mais uma dinâmica, com 5 perguntas no Novo Testamento e 5 no Velho Testamento. Então vamos à dinâmica, ou ao estudo. Primeira pergunta. Onde está escrito esse versículo na Bíblia que ele diz assim: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam? Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 25. Letra B. Também está escrito no livro de Gênesis, capítulo 2, e o versículo é número 25. Letra C. Também no livro de Gênesis, capítulo 4, e também o versículo é número 25. Ou letra C. Também no capítulo de Gênesis, capítulo 5, e o versículo também é o de número 25. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Porque aqui, nesse capítulo 2, versículo 25, eles andavam nus e até ali não tinha pecado ainda. Ele não conhecia o pecado, não tinha ainda comido do fruto proibido, que era o fruto da árvore, da sabedoria e da ciência. Por isso que aqui andava nus e não se envergonhavam diante do Senhor. Eram pessoas, criaturas espirituais até aí. Então quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 25. Segunda pergunta. Onde está escrito estes 2 versículos na Bíblia, que ele diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Uma pergunta. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e me escondi. Ou escondi-me. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 3, e os versículos são 9 e 10. Letra B. Também está escrito no livro de Gênesis, capítulo 7, e o versículo são 9 e 10. Letra C. Também está escrito no livro de Gênesis, capítulo 8, e o versículo também são 9 e 10. Ou letra D. Também está escrito no livro de Gênesis, capítulo 9, e o versículo são 9 e 10. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, e os versículos são 9 e 10. Aqui, ele já tinha pecado. Lá no capítulo 3 de Gênesis, ele já tinha pecado e conhecido o pecado. Por isso que ele andou nu e se escondeu de Deus, porque cobrir a sua nudez com folhas, eu não sei, folhas, né? Que eles cobriram a nudez, ele e Eva, e ali ambos estavam nus, mas Deus primeiro falou com o homem, que toda tarde Deus falava com Adão. E aqui ele falou primeiro com Adão, porque deixou ele incumbido de tomar conta do jardim de Éden. Ele pegou folha de figueira para cobrir a nudez. Aqui já foi a queda do homem no capítulo 3 de Gênesis. Terceira pergunta. Com quantos anos morreu Moisés? Letra A, com 90 anos. Letra B, com 100 anos. Letra C, com 110 anos. Ou letra D, com 120 anos. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Moisés morreu com 120 anos. Está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 34, e o versículo é o de número 7, que ele nos diz assim: era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Mesmo com a idade de 120 anos, Moisés, ele permanecia com a visão igual de um jovem e com o vigor também, como um jovem de 16 até 18 anos. Quarta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: e o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez do seu pai. Ambos certamente morrerão, o sangue é sobre eles. Então, resposta, letra A, está escrito no livro de Levítico,
capítulo 17, versículo 11. Letra B, também está escrito no livro de Levítico, capítulo 18, versículo número 11. Letra C, também no livro de Levítico, capítulo 19, e o versículo número 11. Ou letra D, também está escrito no livro de Levítico, capítulo 20, e o versículo também é o de número 11. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Levítico, capítulo 20, e o versículo é o de número 11. O que eu trouxe aqui em relato desse versículo foi no caso de Rubem, filho de Jacó, ter traído uma das mulheres de Moisés, chamada Bila. Deitou-se com ele, mas Jacó o perdoou e não apedrejou até a morte, e Deus também o perdoou. E não matou ele, nem viu o sangue dele. Mas ele teve um preço muito alto por ter feito isso com o seu pai, por ter deitado com sua mulher. E ele sabia muito bem. E o nome dela era Bila, uma das concubinas de Jacó. Quinta pergunta. Onde está escrito esse versículo na Bíblia que nos diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria? Resposta, letra A, está escrito no livro de Josué, capítulo 1, e o versículo é de número 6. Também está escrito, letra B, também está escrito no livro de Josué, capítulo 2, versículo número 6. Letra C, também está escrito no livro de Josué, capítulo 3, e o versículo também número 6. Ou letra D, também está escrito no livro de Josué, capítulo 4, e o versículo é número 6. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Josué, capítulo 1, e o versículo é o de número 6. Sexta pergunta. Onde está escrito esse versículo na Bíblia que nos diz assim: porque por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado? Resposta, letra A, está escrito no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 37. Letra B, também está escrito no livro de Mateus, capítulo 12, versículo também número 37. Letra C, também está escrito no livro de Mateus, capítulo 11, versículo número 27. Ou letra D, também está escrito no livro de Mateus, capítulo 13, e o versículo é o de número 27. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 2, e o versículo é o de número 37. Sétima pergunta. Onde está escrito este versículo que nos diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Marcos, capítulo 10, versículo número 27. Letra B, também está escrito no livro de Marcos, capítulo 11, capítulo 10, e o versículo é o de número 37. Letra D, também está escrito no livro de Marcos, capítulo 10, e o versículo é o de número 47. Ou letra D, no capítulo de Marcos, capítulo 10, e o versículo é o de número 17. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Marcos, capítulo 10, e o versículo é o de número 47. Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Oitava pergunta. Onde está escrito este versículo que nos diz assim: bem-aventurado aqueles servos que os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando,
Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 11, versículo número 37. Letra B. Também está escrito no livro de Lucas, capítulo 10, e o versículo número 37. Letra C. Também está escrito no livro de Lucas, capítulo 9, e o versículo número 37. Ou letra D. Também está escrito no livro de Lucas, capítulo 12, e o versículo também é o de número 37. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 12, e o versículo é o de número 37. Nona pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber? Resposta. Letra A. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, e o versículo número 7. Letra B. Também está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo também é o de número 7. Letra C. Também está escrito no Evangelho de João, capítulo 2, o versículo número 7. Ou letra D. Também está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo também é número 7. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A respondeu corretamente. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, e o versículo é o de número 7. Essa mulher aqui era samaritana, que foi tirar água do poço. E Jesus pediu água de beber ela. Ele disse: como eu sendo samaritana, tu sendo judeu, vem pedir água de beber a mim. Até que Jesus falou todo o relato da família da família daquela mulher. Jesus disse: vai buscar teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, disseste a verdade, bem disseste. Tu não tem nem ele, os 5 maridos que tu tinha não era teu, e nem esse que tu tem até hoje também não é teu. E esta mulher foi que saiu a proclamar o evangelho lá dentro de Samaria. Jesus nem precisou entrar. Amém? 10ª e última pergunta. Onde está escrito esse versículo na Bíblia que nos diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome se há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo número 12. Letra B. Também no livro de Atos, capítulo 2, e o versículo número 12. Letra C. Também no livro de Atos, capítulo 3, e o versículo também número 12. Ou letra D. Também escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o versículo é o de número 12. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o versículo é o de número 12. Este foi o trabalho de hoje, do irmão Zito de Limoeiro, Pernambuco e o país do Brasil. Deixo ainda para a meditação de todos, no livro de Romanos, capítulo 3, 23. Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Que nosso Deus nos abençoe nesse dia de hoje, dia 5 de abril de 2025. Amém e amém.